Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Às vezes, algum filme deixa uma frase mais marcante, que as pessoas repetem, vira até uma certa brincadeira. Quando eu voltei em 2008, recém-ordenado, eu voltei para o Brasil, o pessoal repetia muito frases de um filme que eu não tinha assistido ainda, que era Tropa de Elite. Então, todo mundo falando, eu não entendia nada, né? Porque o senhor é fanfarrão, várias frases ficaram mais ou menos marcadas. E você tem que me ajudar para eu te ajudar. Então, na época, estava na moda e o pessoal repetia aquelas frases. Quando eu cheguei em Roma, por contraste, alguns anos antes, me chamou a atenção, eles tinham assistido o filme O Gladiador. E uma frase que o pessoal repetia era Scatenate l'inferno, que é do começo do filme, quando tem uma batalha contra os germanos, e o protagonista, que é o general, uma hora ele dá o comando e diz: ao meu comando, desencadeai o inferno, soltai o inferno, para começar ali a batalha, né? Então começa o fogo e começa o caos da guerra. E pessoal, sei lá, achei uma frase que ficou mais ou menos marcante: unleash hell, né? Leash é coleira, então dá essa ideia de você, unleash é você estar segurando ali um monstrinho, sei lá, né, um cachorro bravo, você solta, aí é o caos, né? E fez pensar, né, como essas forças que a gente pode às vezes ter que gerenciar, que é uma coisa meio perigosa, mas de alguma maneira eu consegui controlar, e aquilo é útil, porque justamente está nesse controle. Por exemplo, o exército, a força armada é um pouco assim. Pegar uma série de jovens ali com testosterona saindo pelos poros, que estariam talvez se matando. Em outras espécies, os machos estão sempre se matando, né? Literalmente ali. Mas você canaliza toda aquela energia, controla e na hora solta de uma maneira controlada ali para que aquilo seja uma coisa útil, né? Para que seja uma coisa organizada, que seja não destrutiva, mas construtiva. E me parece uma imagem interessante dessas forças que nós carregamos dentro, que é preciso sim controlar. Se não controlássemos, poderia ser elementos destrutivos, mas se a gente controla, se a gente encaminha bem, pelo contrário, podem ser muito úteis, que são as paixões humanas, que é um tema típico da espiritualidade cristã. Então, que eu queria refletir um pouquinho com vocês, porque não só é um tema típico, mas tem implicações bem concretas, me parece, para a nossa vida. Essa ideia de soltar a coleira, soltar o bicho, aparece na Bíblia, em concreto no Apocalipse, fala da besta, que é solta, que é presa, o dragão, que é acorrentado, que é solto, e a hora que faz o estrago, prende, acorrenta ele, né? E aqui já aparece como coisas ruins. A besta, o dragão, que é o demônio. Em geral, nos livros mais tradicionais de espiritualidade, quando eles vão falar das paixões, eles falam de uma maneira claramente negativa, como essa parte mais instintiva no homem, que se opõe à parte mais racional. Então, que me leva a fazer coisas que, no fundo, eu não queria fazer. Às vezes se identificam as paixões como os vícios, a luta contra as paixões, e se identificam os vícios, até os padres da igreja fazem isso, se personifica em demônios. Então fala, né, a luta contra os oito paixões, né, os pecados capitais, né, se identifica de uma maneira assim um pouco negativa. E não há dúvida que tem muito a ver com instinto e que pode nos levar ao mal. Mas como é que a gente entende dessa maneira que não seja exclusivamente negativa? Fiz um curso uma vez de antropologia que me marcou, com o professor Henrique Elfes, e que os estudos dele, ele chegou em 7 instintos fundamentais do ser humano.
instinto de reprodução, de alimentação, de luta, de fuga. E é interessante como, olha, aqui há uma correspondência perfeita entre esses instintos e os pecados capitais, né? Todos os pecados, os 7 pecados capitais. E ele também definiu o instinto de uma maneira interessante. Ele dizia, o que é um instinto? Um instinto é um programa de funcionamento, um programa da memória ROM. Memória ROM, o que é isso? Vocês não sabem o que é memória ROM? Tem memória RAM e memória ROM. RAM, já ouviram falar? Memória RAM? Isso é mais comum? Não, também não. Como assim? RAM significa Random Access Memory, memória de acesso randômico. Então, a memória mais importante, né, você tem o disco rígido e o computador então tem que ter uma memória RAM, que você joga ali, os programas funcionam na memória RAM. Agora, memória ROM é Read Only Memory. Então, é a memória que já vem gravada, você só consegue ler, você não consegue escrever. Memória RAM você lê e escreve. A ROM não. Então, a ROM é o que já vem, os programas que vêm mais fundamentais para o computador funcionar. Já vem de fábrica, não tem como você alterar aquilo ali. O instinto seria isso, achei uma comparação, eu que sou da computação, como é lógico, gosto dessas coisas. O instinto já vem de fábrica, né? A girafinha nasce, ela já sabe o que ela tem, o que ela pode comer, o que não pode comer, que bicho que ela tem que fugir. A mãe não fica explicando, queridinha, seguinte, né? Ela já sabe, memória ROM, já está gravado, o instinto é isso. E nesse sentido é interessante, né? Acho que nessa série do Matrix também, enfim, uma série meio antiga, que tem a luta dos homens contra os robôs, e achei interessante uma hora que eles diziam que o que nos diferencia dos robôs são os nossos instintos. Porque nós não somos robôs, somos seres humanos. E eu pensei, não senhor, é o contrário, né? Quem sabe, os instintos é o que mais nos torna parecido aos robôs. São coisas que já vêm de fábrica. O que é realmente humanos é a capacidade de ir mais além do instinto. Aí está a liberdade humana. De ir mais além do que aquilo que seria o meu impulso automático. De lutar, de me defender, de querer, de isso, aquilo, né? A liberdade está em superar o condicionalismo do instinto, da reação mais animal. Daí não é à toa que a gente, quando fala de paixões, associa-se um pouco a essa ideia, inclusive de uma certa possessão demoníaca, né? Possessão por um espírito. A pessoa perdeu o controle, ou seja, perdeu o controle racional, o instinto dominou, de lutar, de brigar, de fugir, e ela não... E a gente termina às vezes essas coisas que a gente faz assim, apaixonadamente, e a gente se pergunta, nossa, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu disse isso? Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu comi mais esse 20º pedaço, sei lá, né, da torta aqui? Por que eu fiz isso, né? A sensação é de que eu perdi realmente um momento ali que a minha liberdade ficou um pouco eclipsada e eu fui dominado por uma coisa meio que externa. Externa, pelo menos, a minha liberdade mais autêntica, né? Os instintos são capazes de fazer isso com a gente. Um instinto sexual, como é lógico, né? A pessoa pode chegar uma hora e dizer, que se exploda o mundo, não quero saber de consequências, que eu quero agora esse prazer, as drogas, você vê isso de uma maneira muito intensa também, né? Eu quero isso aqui, não interessa o futuro. A ira também se vê muito claro. A gula, como a gente falava, também compras, né? Essa coisa da avareza, e a gente se descontrola, dominado por um instinto ali de dominar ou de conquistar. E nesse sentido, então, a gente percebe que nas paixões fazem pensar de que a gente carrega algumas coisas meio perigosas dentro da gente. Um monstrinho que tem aqui, que se eu descuido, toma conta. E é importante ter isso presente. Porque tem algumas coisas em concreto que a gente realmente não quer despertar. Experiências que a gente não quer ter. Por quê? Porque podem ser profundamente viciantes ou ter consequências muito ruins, né? Por exemplo, algumas drogas são assim, a pessoa já, num momento de idiotice lá, a pessoa fica enganchada naquilo pro resto da vida, estraga a sua vida, a vida das pessoas à sua volta. Mesmo drogas mais leves, escutava um médico dizendo, olha, para mim a mais perigosa é a maconha, que a maconha é uma droga leve. Olha, isso aqui aumenta 4 vezes a chance de você desenvolver esquizofrenia. Hoje, 1/3 nos Estados Unidos dos esquizofrênicos desenvolveram por causa do uso dessa droga que está crescendo ultimamente nos Estados Unidos, liberaram lá em vários estados.
Então, eles dizem, isso aqui e esquizofrenia é um negócio muito complicado, né? Boa parte dos mendigos são esquizofrênicos, não conseguem, estraga a própria vida e a vida das pessoas à sua volta, é muito duro. Então, são coisas que eu não quero ter essa experiência, né? Não quero, não, só para ver como é que é, não preciso saber como é que é. Isso aí é uma coisa que não vai me enriquecer em nada. Não sei, tantas experiências precoces também de sexualidade, né? Que as pessoas ficam marcadas às vezes para o resto da vida e que a gente não quer aquilo, né? Agora, tem essas experiências que eu quero evitar de qualquer modo. Agora, tem outras que talvez até estão chamadas a fazer parte da minha vida, mas não agora. Mas quem sabe agora eu ainda não estou preparado para lidar com aquilo. Não é difícil ver isso com as crianças? Essa coisa das telas. Minha irmã menor, por exemplo, tem muito zelo para que os filhos não caiam no vício das telas, dos joguinhos. Então tem lá que fazer o dever para o colégio no iPad, mas é o iPad dela, da casa, e eles pedem para fazer, depois devolvem, controle da televisão, celular. Ela me dizia, a gente foi lá para o Japão, tinha um casal de amigos, e tinha um feninho que é sensacional, menino, super educado, mas ele estava enganchado, né? Então via lá o Monte Fuji, que legal, ele queria saber de passar na fase do joguinho lá, ele estava o tempo inteiro no celular ou no iPad, ou querendo ali jogar o negócio, porque aquilo era o grande fascínio da vida dele, era aquilo, ele estava viciado naquilo, né? Já jovem, e é feito para ser assim, né? Também essas experiências assim amorosas, né? Também pode ser, hoje em dia às vezes se estimula assim, as meninas a já entrarem na adolescência, os rapazes também, e é uma pena, né? Não deixar ser criança, viver cada coisa no seu momento, proteger a infância, proteger a inocência. Nesse sentido, acho interessante nos Miseráveis, esse livro, e também filme, musical, eu acho interessante comparar duas personagens femininas, a Fantine e a sua filha Cosette. E a Fantine tem uma vida aparece na história de uma vida muito dura, termina porque tem que trabalhar e é mãe solteira e manda dinheiro para sustentar a filha, termina se prostituindo, morre muito mal, uma vida muito dura da Fantine. E a Cosette, depois é adotada pelo protagonista da história, cria ela super protegida. E você não sai de casa, e colégio de freira, tudo assim super, né? E ela, digamos, é tão bobinha que nem a mãe. Qual foi o problema da mãe? A mãe foi lá para Paris, se encantou com um rapazão lá qualquer, teve com ele no verão, engravidou, ele foi embora, e aí começou os dramas dela, né? E a Cosette faria o mesmo, quem sabe. A personalidade dela é que nem a da sua mãe. Só que a diferença é que ela teve um pai adotivo que a protegeu, que falou, esses caras, que o cara chegava perto, ele expulsava a tapas, né? Um pai durão, protetor, talvez hiperprotetor, mas que não permitiu que ela se perdesse na vida, que nem a mãe tivesse aquelas experiências assim, que sofresse tanto pela sua ingenuidade, né? Tantas vezes a gente precisa, sabe, de um pouco dessa proteção. Se isso vale para as crianças, vale para nós mesmos. Uma pessoa que falava, olha, série eu não consigo assistir, porque termina um episódio, eu quero ver o outro, eu não consigo dizer não. E é feito para isso, né? Vai já em 15 segundos já vai conectar aqui, você vai saber o que aconteceu. Não, só quem espera, né? Você vê só mais um. Né? A pessoa vai. Então essa pessoa tinha esse autoconhecimento e dizia, olha, parei de ver porque eu não consigo ficar noites e noites sem dormir, e esse negócio me atrapalhou muito, né? Eu não sou capaz, pelo menos por agora, de gerenciar essa vontade. Outras pessoas que põem filtro no celular, né? Uma pessoa que falava comigo também. Então, tal hora, ele põe lá um filtro que só permite acessar esses tais aplicativos aqui que eu coloco. E é interessante, para eu romper o bloqueio, que é possível, que às vezes você precisa por alguma emergência, tem que ir para o hospital, sei lá, né? Eu posso romper, mas eu tenho que pagar não sei quantos dólares. A sacada achei boa, né? Ou seja, existe a possibilidade, mas não é só, sei lá, pegar a senha que está não sei aonde, você morrer com uma grana, né? E isso dói, né? Puxa, né? Vou pagar para um negócio que eu... Então a pessoa não faz, né? Eu achei bem, a psicologia funcionou nesse caso. Interessante. Precisava disso? Não, ele podia simplesmente dizer, não vou acessar, mas na hora que eu estou cansado, já no final do dia, e que eu estou mais vulnerável, e eu simplesmente não me vejo com forças para resistir até aquela tentação e acabo caindo tantas vezes, então vou pôr um filtro aqui. Interessante, né? Pessoas prudentes e que têm esse autoconhecimento e que é bom
Seria bom que a gente tivesse também. De às vezes dizer, olha, com isso aqui acho que eu não consigo gerenciar, pelo menos ainda. Então deixa eu pôr um bloqueio, deixa eu pôr uma barreira entre eu e esse objeto aqui de desejo, esse pequeno prazer imediato aqui que eu poderia ter. Então tem coisas que talvez eu possa, alguém poderia lidar com ela, mas eu agora não. Então melhor vou evitar. E ainda tem um terceiro tipo de coisa, de experiências, de prazeres, que quem sabe até é o contrário. Quem sabe um dia eu fui capaz de lidar com isso, mas hoje já não sou mais. Por um motivo ou por outro. Tipicamente acontece quando você realmente se vicia em alguma coisa. O alcoolismo, talvez o exemplo mais próximo. Conheço pessoas que são assim, que mudaram de vida quando decidiram, olha, nunca mais nenhuma gota de álcool. Nada, né? Zero. Por quê? Porque a experiência do vício gera, se eu bebo um pouquinho, pronto, soltou o monstro, entendeu? Soltou aqui a fera. E para colocar de volta na jaula, são meses, anos, sei lá, né? Então não pode ter nem um pouquinho de liberdade para esse assunto aqui. E é muito bem, e exemplos bonitos de pessoas que venceram essa tendência sua e são muito rígidas consigo mesmo e assim tem uma vida boa, porque realmente souberam dizer não para aquilo ali. Agora, é claro que o melhor é mesmo não chegar a esse ponto, né? De ter que se fechar completamente para uma coisa que não necessariamente seria ruim. É bom que a gente esteja atento a prazeres que comecem a ocupar demais, né, a minha cabeça, ter um lugar exagerado nas minhas expectativas, agora a expectativa que eu vou poder, sei lá, assistir mais um episódio da série, eu quero pegar o celular para ver se alguém falou alguma coisa da minha postagem, a gente vai ficando meio dominado por aquilo, né? Eu vou chegar e vou comer, eu vou comprar aquele docinho no meio da tarde, isso aqui está me dominando, né? Eu estou pensando, já é a terceira vez que eu penso nesse assunto, é hora de soar algum alarme, sabe? Tem algo errado com esse negócio aqui. Isso aqui está tendo um poder exagerado sobre mim. Para quê? Que então a gente saiba cortar melhor, de forma voluntária, antes que aquilo se torne um vício, uma dependência, e que a minha própria sobrevivência dependa de eliminar aquilo definitivamente, né? Vale a pena estar atento a isso. Ou isso aqui já está ficando meio vício, né? Já está ficando grande demais para mim, para que a gente saiba reagir. Achei interessante lendo um comentário que faz Chesterton, histórico, sobre a guerra entre Roma e Cartago. Enfim, é uma guerra tradicional em que Roma arrasou completamente com a cidade de Cartago, ficava no norte da África. E ele descreveu como uma guerra entre deuses e demônios, bem assim, gráfico, né? A guerra entre deuses e demônios. Por quê? Porque, assim, o paganismo para ele, o paganismo romano, por exemplo, era algo um pouco ingênuo, assim, né? Do homem do campo, que se maravilha diante das forças da natureza, tenta explicar um pouco as paixões humanas. Então ele projeta aquilo em poderes, em deuses. Agora, outra coisa seria já o culto aos demônios, que já é propriamente uma perversão do instinto religioso, do desejo de dominar as coisas, de ter sobre as pessoas, algo que traz inclusive um certo ódio à vida, em especial à infância. O culto aos demônios, em geral, traz isso, assim, né? Sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. E nesse sentido é que a gente vê a diferença entre Roma e Cartago, porque Roma era bastante tolerante com os povos que ela conquistava. Na sua cultura, na sua religião, as pessoas podiam continuar praticando a devida religião, incorporava os deuses, né, no âmbito lá, no panteão romano. Agora, com Cartago foi diferente, né? Cartago, o lema era, talvez você já está a falar, delenda es Cartago. Cartago tem que ser deletada, né? Tem que ser apagada, tem que ser destruída como de fato foi. Completamente destruída por Roma, diferente dos outros povos. Por quê? Porque em Cartago era o culto de Baal, que era um certo culto demoníaco, que inclusive envolvia o sacrifício de crianças, né? Então, por isso, disso aqui, nada, não pode sobrar nada. Outras coisas dá para a gente mais ou menos incorporar, né? A própria cultura cristã, o cristianismo, foi se enculturando nos vários países, nas várias nações, vários povos, e absorvendo coisas assim culturais, né? Que hoje, sei lá, tem a ver com a data do Natal, sei lá, que vem do solstício de verão, coisas assim, né? A gente incorporou, beleza, dá para batizar essas coisas. Agora tem algumas coisas que não. Isso aqui não tem que ter espaço na minha vida.
Isso aqui é algo ruim. Isso aqui eu tenho que estar atento porque poderia me fazer um grande mal. Às vezes, no filmes e livros, se pinta a moral cristã como uma coisa assim negativa que não sei, né, uma série de restrições mais ou menos arbitrárias, que acabam meio que sufocando o espírito humano, ou pelo menos tirando algo do colorido da vida, porque sufocam as paixões, a sede de ver a alegria, né, vou fazer de forma apaixonada. E não é isso, claramente não é isso, né? Muito pelo contrário. Esse cuidado que a gente tem com as paixões, com teclas que eu não quero tocar, botões que eu não quero apertar, é justamente para defender a beleza da vida. É interessante ver como tantos ascetas que a gente conhece, se depara, são pessoas muito duras consigo mesmo. Penso agora, sei lá, num São Francisco de Assis, pessoas muito próximas que são assim, têm uma vida dura. Em geral são pessoas alegres, com uma certa leveza na vida. E ao contrário, né? Os hedonistas, os consumistas, em geral, ao contrário, são pessoas muitas vezes um pouco gastas, né? Um pouco apagadas, porque aquilo perdeu a paixão, gastou como fogo de artifício que queima e não sobra nada, né? E aquilo não lhes constrói em absoluto, né? Mas lhe deixa uma vida mais sem esperança do que qualquer outra coisa, né? Essa restrição, esse estar atento à evolução, ao crescimento das paixões em nós, é um caminho para a vida mais plena, para a vida mais feliz. E é o terceiro ponto para a gente falar, assim, o aspecto positivo das paixões. Quando se foi investigando a construção da bomba atômica, uma hipótese que se levantou foi que aquilo poderia gerar uma reação em cadeia que destruísse o mundo inteiro, acabasse com toda a atmosfera, e era uma possibilidade, né, que não era nula. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, estamos aqui, né, vivos. E pelo contrário, né, aquilo se conseguiu dominar, por mais que produziu armas de destruição em massa, também produziu, não sei, os submarinos nucleares que são capazes de passar 30 anos autônomos, né, sem precisar de combustível, um negócio assim poderosíssimo, né, um submarino lá que fica 30 anos sem precisar carregar de gasolina, né, uma coisa... As paixões são algo assim, são coisas que podem ser um pouco perigosas, energias dentro da gente que poderiam, descontroladas, ser profundamente destrutivas, mas se a gente luta para dominá-las, para controlá-las, pelo contrário, podem ser uma força muito positiva na nossa vida. A gente vê Jesus no Evangelho que se apresenta com uma boa ansiedade por viver a sua missão, né? Por viver o seu sacrifício. Ou a maneira como ele pega e expulsa os vendedores do templo e cita o Evangelho, o Antigo Testamento, dizendo: o zelo da tua casa me devora. Explica a atitude de Cristo ali, com uma certa ira, né? Expulsando aquelas pessoas, dominado, devorado por um zelo. Essa palavra é uma palavra bíblica, um conceito interessante, né? Zelo, uma coisa acesa, uma paixão, né? O zelo é como um ciúme, como uma força, uma coisa forte. São José Maria vai usar também, fala muito do zelo apostólico, te deseja esse zelo apostólico, essa sede de salvar as almas, de ajudar as pessoas, como uma coisa muito útil, né? Muito boa, uma força de Deus dentro da gente. Porque assim como a gente falava que as paixões às vezes são descritas quase como uma possessão demoníaca, né? A pessoa está possessa, né? De raiva, ou sei lá, né? Um bicho ali entrou e agora ela só pensa em tal coisa. Também quando a gente fala de entusiasmo, a palavra se refere a entheos, daí vem entusiasmo, significa Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada carrega Deus dentro dela. O bom entusiasmo, o zelo apostólico, é isso, né? É uma presença de Deus dentro da gente, que a gente pode experimentar dessa maneira. A gente vê em Pentecostes, por exemplo, os apóstolos que saem ali e não tem como freá-los, porque Deus está dentro deles, o Espírito Santo, com os seus dons, lhes faz fortes, lhes faz valentes. E aquilo não é só uma coisa racional e fria, não, é muito apaixonado aquilo. É um exemplo, né, da paixão dos santos, que lhes faz fazer coisas maravilhosas. Então, vale a pena a gente pensar, se examinar, como é que eu tenho lidado com essas forças dentro de mim. Porque, se é verdade que não tenho um domínio total sobre as minhas paixões, algum controle eu sim posso ter. Para pegar algum exemplo, Santo Agostinho, ele usa aquela passagem da Jesus que acalma, que grita contra a tempestade,
ele fala, ó, isso aqui pode ser um símbolo, por exemplo, de quando alguma coisa te irrita. Em os ventos é o evento que aconteceu, alguém que falou uma coisa meio torta para você, ou, não sei, né, bateram no meu carro, ou a impressora travou, não sei, coisas assim. Vem o vento, e aí o vento desperta as ondas. O que são as ondas? São as paixões internas. Tua raiva, né, se despertou a tua paixão, a ira. E as ondas ameaçam derrubar o barco. O que é derrubar o barco? É você cometer um pecado. Você quebrar, sei lá, né, xingar, ficar dominado pela ira. Aí é o pecado. Aí você já agiu voluntariamente, aí você já pecou. O que você tem que fazer, diz Santo Agostinho? Acorda Jesus que dorme no barco, que é o que fazem os apóstolos, né? O que é acordar Jesus? É fazer oração, é se lembrar dos exemplos dele, é invocá-lo, dizer, Jesus manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. É falar, né, Nossa Senhora me ajuda. E isso então vai te ajudar a acalmar, a controlar aquilo, né? E assim não. Você apresentar ideias para a tua imaginação, para a tua inteligência, ajuda de uma maneira a afetar, a controlar as paixões que se levantaram. Ou, jogando no positivo, amanhã é festa de Corpus Christi, e não sei, talvez você pudesse dizer, como eu gostaria de crescer em devoção à Eucaristia. Tem pessoas que, comungam com grande fervor, e não é o meu caso. Olha, eu queria sentir, mas eu não sinto. Mas tem como você fomentar esse sentimento? Claro que tem. Por exemplo, pegar para ler, né, um livro sobre a missa, um tratado sobre a Eucaristia, meditar mais no capítulo 6 de São João, nos relatos da Última Ceia, na própria texto da liturgia. De fato, vim adorá-lo, fazendo uma genuflexão, vou dizer uma ejaculatória na genuflexão, vou passar aqui um tempo, li um livro que Jesus falava para um padre. Olha, claro, a liturgia nasce da fé, é a expressão da fé, mas também a fé também é produzida pela própria liturgia. Se você liturgicamente você cuida, se você faz uma genuflexão bem feita, se você tem um cuidado especial com as coisas que tocam diretamente a Eucaristia, isso aumenta a tua fé. É a expressão da fé, mas ao mesmo tempo retroalimenta a fé. Então, as ações também produzem um sentimento, alteram os nossos sentimentos, também nesse sentido claramente positivos, né? Então é bom que a gente pense, como é que eu alimento a minha imaginação diariamente, como é que eu cuido das minhas leituras, do que eu consumo nas redes sociais, em séries, em músicas, para onde é que está levando, para que as minhas paixões são levadas pelo conteúdo que eu consumo habitualmente? Será para um lado bom ou para um lado ruim, né? Às vezes a gente é arrastado para lugares que a gente não quer ir, né? E a gente se expõe a conteúdos que vão... Um médico falava comigo, que frequentava o centro, e aí conheci um estudante também de medicina que falava comigo, e aí trocando figurinhas, estudava na mesma faculdade, e aí ele veio falar encantado, Padre Pedro, achei sensacional a atitude que esse estudante tem com as festas lá da faculdade, que são festas horríveis. Eu ia lá e era um negócio horrível, né? Um negócio assim, super bagunça total, né? E eu ficava assim, e achei o máximo, porque esse estudante, ele simplesmente não vai nessas viagens. E achei o máximo, porque eu ia, e ficava sofrendo lá, e ficava, né, cheio de... E não vai, e acabou o problema, né? Achei interessante. Mas, né, tem que estar no ambiente com as pessoas, tem que fomentar a amizade. Tá, mas ele não vai ser uma ocasião, talvez, para amizade, vai ser para baderna, não... Então tem coisas que é melhor, sabe, não tocar, é melhor eu vou... Claro que os primeiros cristãos, eles não se separavam, eles não viviam isolados, mas eles também não iam nos espetáculos dos gladiadores, em coisas assim imorais, né? Tem coisa que melhor, não vou nem tocar, não quero nem saber desse assunto, quero passar longe, isso aqui não vai ser um bom alimento para minha alma, né? Não vai me levar para onde eu quero ir. Não vai, quem sabe tem coisas aqui dentro de mim que vão se despertar que não são boas, que depois vai ser difícil voltar a controlar, né? Ter esse zelo, ter essa prudência. A Bela e a Fera é típico conto que relata um pouco essa coisa do amor à beleza que domina a violência descontrolada da paixão. A beleza lá da moça, da mulher, que de uma maneira doma a violência masculina, um pouco um símbolo disso, né? E que pode nos servir também para pensar em Nossa Senhora, nessa ajuda que ela pode nos prestar nessa luta. Porque quantas vezes, quando sentimos que podemos perder o controle para alguma paixão, nos vai ajudar esse recurso a Nossa Senhora. Pensar no seu semblante sereno,
no seu olhar limpo e puro, no seu imaculado e dulcíssimo coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.